Bem-vindo ao canal dos YouTubers em mais um vídeo do projeto Level Up e hoje nós vamos falar sobre 1ª e 2ª Reis. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de clicar no sininho, porque assim que a gente lançar o vídeo novo, você vai receber uma notificação. Mesmo depois de Deus ser bondoso e misericordioso com Davi, o povo e os próximos reis não tiveram a mesma atitude nem o mesmo coração que Davi. Por consequência disso, eles foram desobedientes e viveram consequências terríveis na vida dele. Eles viram o reino estar bem, mas depois o reino foi dividido em dois e aí eles foram levados como escravos pela Assíria e pela Babilônia. Por isso, o que a gente está vendo em 1ª e 2ª Reis está em 3 períodos da história de Israel. O período de Reino Unido, o período de Reino Dividido e Reino Cativo. 1ª e 2ª Reis tem 2 versículos-chave. O primeiro deles se encontra em 1ª Reis, capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: Por isso o Senhor lhe disse, uma vez que não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Deus disciplina Salomão por conta de sua desobediência e idolatria. Por sua atitude errada, Salomão vai ser tirado do reinado e o reino de Israel será dividido em 2 partes. A parte do norte se chamará Israel e a parte do sul se chamará Judá. O segundo versículo-chave se encontra em 2ª Reis, capítulo 23, versículo 27, que diz o seguinte: Pois o Senhor disse, também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Após rejeitar o reino do norte, agora Deus rejeita também o reino do sul, Judá. E quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que os 2 reinos não se arrependeram de seus maus caminhos e não se voltaram para perto de Deus. E por consequência disso, eles viverão uma disciplina severa vinda de Deus. 1ª e 2ª Reis foram escritos entre o ano de 970 a 560 a.C. E o autor deles é o profeta Jeremias, e o local onde ele escreveu foi em Israel. Para a gente entender um pouco melhor esses 2 livros, nós dividimos eles em 4 blocos. E eu espero que você preste bastante atenção, porque entendendo essa divisão vai te ajudar quando você estiver lendo 1ª e 2ª Reis, ter uma compreensão total da história. O primeiro bloco se encontra em 1ª Reis, capítulo 1 até o versículo 11, e o nome dele é Reino Unido, onde nós vemos a morte de Davi e o início do reinado de Salomão. E nós vemos também Salomão recebendo sabedoria vinda de Deus e tendo o privilégio de construir o templo de Deus na cidade de Jerusalém. O segundo bloco, a gente vê uma divisão acontecer. Então é reino dividido, que está no capítulo 16 de 1ª Reis. Porque após Deus rejeitar Salomão, o filho de Salomão, Jeroboão, se rebela contra o próprio pai com o apoio das tribos do norte, gerando assim a divisão entre Israel no norte e o reino de Judá no sul. O terceiro bloco se chama Reis e Profetas. Ele vai do capítulo 17 de 1ª Reis até o capítulo 8 de 2ª Reis. E a gente vai ver uma luta constante entre profetas que Deus levantou e reis maus. Nós vemos Elias, que é o maior profeta do povo de Israel, confrontar Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Nós vamos conhecer também Eliseu, que foi o discípulo de Elias que confrontou outros reis maus, tanto no reino de Israel no norte, quanto no reino de Judá no sul. O quarto e último bloco vai do capítulo 8 de 2ª Reis até o capítulo 25. E nós vemos 2 coisas acontecerem: a queda do reino do norte pelas mãos dos assírios e a queda do reino do sul pelas mãos dos babilônicos. Fatos interessantes. Salomão levou 7 anos para construir o templo de Deus, mas levou 13 anos para construir a própria casa. Eu acho que as prioridades de Salomão estavam invertidas. Outro fato interessante é que o livro de 1ª e 2ª Reis ele foi escrito para motivar o reino de Judá, o reino do sul, antes deles serem dominados pelos babilônicos e também depois deles terem sido dominados. O período de 1ª e 2ª Reis é um dos 3 períodos de milagre que acontecem na Bíblia. O primeiro deles foi por meio de Moisés, o segundo por meio de Elias, agora nesse período, e o próximo vai ser por meio de Jesus no Novo Testamento. Personagens principais dentro do livro de 1ª e 2ª Reis. Salomão,
Roboão, Jeroboão, Elias, Eliseu, Acabe e Jezabel. Mais pesquisa. Por que Salomão matou seu irmão Adonias? O que significa a porção dobrada pedida por Eliseu? Última pergunta. Em 2 Reis capítulo 22, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, foi perdida. Mas como que isso aconteceu? Indicações. Aqui embaixo a gente tem um link para o canal do Bible Project para o vídeo sobre 1ª e 2ª Reis. Então clica, vai lá, aprende um pouco mais e a gente se vê no próximo vídeo.